Muito bem, internauta, nós estamos voltando com a nossa rodada de entrevista desta semana para conversar com os candidatos ao governo do estado de Goiás. E hoje eu vou apresentar aqui, para você que nos acompanha, Valmir Terésio Amado, nasceu em Paim Filho, interior do Rio Grande do Sul, em janeiro de 1962, tem 60 anos, estudou 9 anos em seminários capuchinhos, se tornou mestre em História pela Universidade Federal de Goiás em 1992 e em 86 foi aprovado em concurso para professor da PUC Goiás, sendo lotado no então Departamento de Filosofia e Teologia. Em 87, coordenou programas e projetos comunitários, se tornou secretário executivo da Sociedade Goiana de Cultura, fez doutorado, pós em Juiz de Fora e se tornou também vice-reitor da PUC Goiás, se tornou reitor depois, foi reconduzido em 2006 e em 2009 também foi nomeado por mais 4 anos. Atualmente é candidato ao governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo aqui ao G5 News e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma saudação a você, Rafael, uma saudação a vocês que nos acompanham. Obrigado por esta participação e uma alegria muito grande de poder me apresentar, poderem me conhecer e trocarmos ideia no dia de hoje. Bom, nós vamos ter um bate-papo bastante extenso aqui, candidato, e vamos falar de alguns assuntos polêmicos. Eu sei que o senhor não foge de assunto polêmico, e em campanha eleitoral o que não falta é isso. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, e principalmente no plano de governo do senhor, eu quero lhe fazer uma pergunta clássica que a gente abre sempre o programa aqui fazendo. Por que o senhor quer ser governador do estado de Goiás? Desejo ser governador em razão de uma situação que nós estamos experimentando. Ser governador para transformar esse estado e nele colaborar pela transformação do Brasil. Desejo ser governador para ter zeramento da fome, para termos moradia, para termos emprego, para cuidar dos mais pobres, dos mais vulneráveis, para edificar a paz, para promover a equidade social, para gerar igualdade de oportunidades, enfim, para cuidar do meio ambiente, para cuidar da educação. Desejo ser governador em nome da vida, em nome da proteção dos mais vulneráveis e daqueles que mais precisam. Desejo ser governador para dedicar a minha vida, agora aos 60 anos, somando uma experiência longa daquilo que eu pude construir ao longo de 6 décadas, para colocá-la agora à disposição de Goiás. Desejo ser governador, de fato, por cada cidadão, pelo sentido da vida, pela construção de um mundo solidário e fraterno. Bom, vamos começar falando do plano de governo do senhor, que traz algumas propostas de desenvolvimento econômico, sustentável, além de medidas sociais nos setores da educação. Que medidas são essas? No campo da educação, as medidas são as mais diversas. Nós temos a educação evidente, que é educação básica, educação superior e logo a primeira infância. Na primeira infância, aqui em Goiás, nós temos uma imensa defasagem, uma falta de CMEIs e de creches. Isso traz uma dificuldade para as mães, não tem onde colocarem os filhos, cuidar das crianças e simultaneamente trabalhar. Portanto, a participação da mulher no mundo do trabalho, o cuidado e a responsabilidade que ela tem na família de hoje, portanto, para com os seus filhos, para o conjunto da família, e a participação no sustento da casa, e, portanto, nós temos aí uma exigência muito grande de ampliar o número de creches. Apenas aqui em Goiânia, alcançamos o percentual de 22% daquilo que é necessário. O ideal, pelo menos a meta que é estabelecida para o país, seria de 50%. Agora se avalia, se aqui na capital é assim, nas cidades do interior o número é ínfimo. Então na educação, na primeira infância, este é um desafio, uma medida grande que temos de expandir e chegarmos a esse indicador de 40%, 50% daquilo que ainda se almeja dentro de um mandato de conseguir fazer. Segundo ponto importante é da alfabetização. Embora ela seja responsabilidade do município, ela, claro que nós passamos pela experiência da pandemia, onde crianças de 6 a 7 anos
não aprenderam nada, nem a ler nem a escrever. Um índice altíssimo, portanto, de analfabetismo nesta idade. E isto precisa ser resolvido com uma programação especial dentro da escola para superar o déficit de escolaridade das crianças desta fase. Isto será necessário pelo menos 3 anos com um programa especial de recuperação. Se não for feito isto, estas crianças um dia chegarão à universidade com defasagens históricas de formação que sequer a universidade dará conta de suplantar. Depois nós temos toda a questão do ensino fundamental, que ele passa por desde a merenda escolar. Em Goiás a fome é muito grande e a necessidade de ter merenda escolar, inclusive no período de férias, é muito importante para as crianças em fase de desenvolvimento e que não têm alimento em casa. Mas claro que isso acompanhado de índices melhores do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, que possa medir uma qualidade, um nível melhor da educação básica. O ensino médio passa por uma reformulação, a reforma do ensino médio, mas ainda não se implantou plenamente. Ele está em fase gradual de implementação. Portanto, ele precisará ser acompanhado com uma especial atenção. E, sobretudo, porque isto é responsabilidade estadual, é o ensino médio. O ensino fundamental é do município, ainda que em Goiás tem muita escola do ensino fundamental acompanhada pelo Estado simultaneamente, mas, sobretudo, o ensino médio, nós temos que dar uma atenção especial. Esta transição do ensino fundamental para o ensino médio tem uma alta evasão dos jovens. E também nós temos a questão do ensino superior. E nós temos aqui a nossa querida Universidade Estadual de Goiás. Ela precisa ser amparada porque está em condições deterioradas. É uma universidade importante para o Estado, assim como universidades estaduais de São Paulo, USP, Unicamp, que prestam serviço grande à ciência, tecnologia e inovação. Também nós temos que cuidar para que Goiás se desenvolva, claro, com a agricultura, com a pecuária, com a indústria, mas, sobretudo, com a educação. Então, a educação superior aqui precisa ser um novo impulso no Estado e uma articulação entre as instituições. Nós temos em Goiás 3 universidades federais, 2 universidades confessionais e comunitárias, temos 27 institutos federais. Veja, os governos do PT colocaram desses 27, aqui havia só um instituto federal, que era o Cefet. Ele ficava aqui em Goiânia, lá perto do Parque Mutirão. Pois ele agora, nós temos 27 institutos esparramados, interiorizados em todo o estado. E temos aproximadamente 200 instituições de educação superior. Mas isso está desarticulado. Então é preciso rearticular toda a educação superior no Estado e colocá-la focada no desenvolvimento econômico, social e ambiental em vista do crescimento do Estado. Portanto, o caminho da educação, que é o que preencheu boa parte de minha vida, eu tenho 37 anos como professor, quase 20 como reitor, 28 em gestão. Eu gostaria de colocar isto para qualificar, de fato, todo o sistema e processo educativo no estado de Goiás. Nós estamos dentro da sua seara, então, e aí eu falo de gestão, então, candidato. A gente sabe que para fazer todo esse trabalho é preciso recurso. Como que o senhor pretende fazer para gerir o recurso? Porque o que nós temos aqui hoje no estado, nós temos um governador que, com certeza, se ele tivesse recurso, investiria. Ou o senhor acredita que não, que falta interesse na educação? Eu penso que o que predomina é uma escolha político-estratégica. São 2 pontos que me parecem de ordem diversa, pelo menos para apresentar metodologicamente, vamos dizer assim. Um é a questão das escolhas de plano de governo, onde eu queira dar ênfase. Há projetos de governo que dão ênfase, por exemplo, no asfalto, no viaduto, na ponte. Não que isto não seja importante, é importantíssima a infraestrutura, mas ela não é o fim. O que é duradouro, porque o asfalto, aliás, metade das estradas, das rodovias goianas, está nos jornais de hoje,
colocam são estradas que você vê se misturar o buraco e o asfalto. Como diz o povo, mais buraco do que asfalto. Então é assim que está. Mas o custo, o gasto principal do governo do estado tem sido para isto, para estas infraestruturas que elas têm que mantê-las permanentemente, e a ênfase do recurso, portanto, a escolha político-estratégica de gestão é esta. E eu penso algo mais duradouro e que permanece na vida das pessoas. Há algo emergencial, por exemplo, a superação da fome. Nós temos 111 mil pessoas em Goiânia que passam fome. Nós temos em torno de 1.400.000 pessoas em Goiás em insegurança alimentar, quer dizer, ele não sabe se vai ter a refeição seguinte, se vai ter a janta, se vai ter o café da manhã do dia seguinte, num estado que enche toneladas e toneladas de caminhões e de navios e que os transporta para alimentar toda a Ásia e toda a Europa, com carne, com grãos, com milho, com soja. Isto realmente é um paradoxo, uma escolha muito é uma situação muito gritante. Então, há estas questões emergenciais e há estas questões de escolha estratégica, mas há uma escolha mais duradoura, que é o caminho da educação. Pela educação, você forma a pessoa e ela tem muito mais oportunidades depois de chances de emprego, de empregabilidade, de se apresentar no mundo do trabalho com uma qualificação diferenciada. Ainda ontem eu estava com os empresários da Associação Industrial e Comercial de Anápolis, e eles falavam das empresas, a oferta de empregos que eles apresentam e a dificuldade de qualificação de mão de obra para ingressar. E, por outro lado, a qualificação da mão de obra já existente nas empresas. A gente precisaria emergencialmente de fazer uma qualificação em torno de 300 mil pessoas em Goiás, que já estão nas empresas e nas indústrias, mas que entraram as novas tecnologias, os novos métodos, os novos tipos de insumo, os novos recursos, a nova complexidade dos parques industriais, e que elas não vão mais dando conta disso se não forem rapidamente qualificadas. E, sobretudo, aquele micro, pequeno, médio empresário, não é que ele dê conta dessa qualificação que demanda empenho, recurso, corpo docente qualificado. Então, veja, são 3 tipos de escolhas que se pode fazer num governo. Uma escolha que seja aquela só para obras de infraestrutura, é um tipo de projeto. O outro ao qual eu me situo é aquele, um projeto de governo que atende a situações emergenciais, onde a vida e a morte estão em questão, e a fome é uma delas, a vacina poderá ser uma delas. Aliás, apenas 20% das crianças estão se vacinando aqui em Goiás da varíola, do sarampo. Não é só a questão da Covid. Então, veja, as questões que são de vida ou morte, elas têm que ser tratadas emergencialmente, porque a fome não espera, porque a vida não tem volta. Ou nós a cuidamos de um modo emergencial como governo, ou isso, de fato, é irreversível. E o que é duradouro na vida da pessoa, que é aquilo que eu escutei a vida inteira dos pais. Os pais, quando os filhos chegavam no dia da formatura, eles olhavam com emoção para o filho e diziam, não pude dar nada para o filho. Carro, casa, lote, terra, mas eu deixei, primeiro, procurei educar, deixar valores, e o outro, a educação, o que pude estudar. E depois os anos se passaram e eu vi que aqueles meninos que um dia entraram na universidade eram grandes lideranças em todas as áreas da vida social, do mundo das profissões, e aquilo me encorajou e me formou convicção interior que, de fato, este é o caminho. Se ele dá voto, se ele dá visibilidade, talvez dê de um modo mais, olhando para quem tem uma visão mais abrangente. Mas a gente tem que fazer uma aposta de projeto com convicção de que isto é o caminho. E foi isso que eu escolhi, que eu escutei e que eu presenciei ao longo da vida.
Quanto à questão financeira, muito bem, então nós temos esses desafios, mas nós temos a questão financeira. Aqui em Goiás, neste ano, a secretária esteve na Assembleia Legislativa e falou que neste ano o superávit de 2021 foi de 5 bilhões. 5 bilhões. Ora, se você tem 5 bilhões em recurso, como é que você deixa 1.400.000 pessoas em risco alimentar? Realmente é algo que interroga do ponto de vista das escolhas estratégicas de um governo que quer fortalecer, consolidar e colocar-se a serviço desta disparidade social. De uns que têm tudo, concentram a riqueza, as terras, os patrimônios, as empresas, e a grande maioria do povo que aí está ralando, passa fome, tem dificuldades, não consegue estudar, não tem a moradia, não tem a saúde de um modo adequado. Então, o nosso projeto é claro, o nosso projeto é em defesa da vida, do cuidado para com as pessoas. Agora tem um outro aspecto, que é uma armadilha também que a secretária fala, e que não explicita suficientemente. Porque este governo que aí está, aqui em Goiás, ele diz que conseguiu assumir a responsabilidade fiscal do Estado e aderiu ao regime de responsabilidade fiscal. Foi suspenso por 2 anos o pagamento da dívida. No próximo ano, tem que voltar a pagar, em bilhões, por um lado. Então, qualquer que venha assumir este lugar, inclusive eu, enfrentaremos grandes desafios e teremos que exercer uma criatividade enorme na geração de receita neste Estado, porque as demandas estão represadas, o povo está com enormes dificuldades e terá que comprometer parte expressiva da receita e do superávit com o pagamento da dívida e agora prolongada e pactuada. Um dos aspectos que eu vou querer no governo é repactuar o regime de responsabilidade fiscal assumido pelo governo atual, porque ele, da forma como está, vai comprometer o futuro dos goianos até o final da década. E isto realmente é muito preocupante, dado o conjunto de demandas que existem aqui no nosso Estado, sobretudo demandas sociais e estruturais do Estado. No plano de governo do senhor fala sobre refundar a empresa goiana de pesquisa e agropecuária. A gente está falando justamente dessa questão de dificuldade financeira que o Estado vai enfrentar no próximo ano, porque volta a pagar a dívida. Como que o senhor também pretende fazer esse investimento, já que está no plano de governo do senhor? Olha, temos aqui em Goiás a Engopa e a Emater, que são, de fato, empresas estratégicas. Elas, eu vou desejar colocá-las no coração do governo, sobretudo para que estejam a serviço da agricultura familiar. Claro, para a grande agricultura, mas a grande agricultura em alta escala, ao que chamamos de agronegócio, eles têm muito do recurso. Então, a estes, a questão de manutenção das ferrovias e das rodovias, as ferrovias intensificando o número de viagens para o transporte e a melhoria das rodovias, mas a agricultura familiar perdeu a atenção do governo no país e no Estado. E quem me disse isso? Não é só da leitura de jornais, foram eles próprios, é a Federação da Agricultura Familiar. Perderam o fomento, o crédito, o apoio técnico. Então, o que nós queremos, no caso da Emater, de fazer que a agricultura familiar, que produz 60% do que nós temos na mesa, da qual nos alimentamos aqui na cidade, e eles produzem lá no campo, pois que possam ter o acesso não só ao crédito, ao microcrédito, ao pequeno crédito, mas também que eles tenham a capacidade de incorporar a ciência, a tecnologia, a inovação dentro de sua atividade agrícola. Isto significará um avanço enorme. Veja, há poucos dias a Emater colocou o resultado de uma pesquisa muito interessante que fizeram e demorou 20 anos para isso, que foi o nosso piqui aqui goiano.
eles desenvolveram 3 espécies do piqui sem espinho. Isso daí pode ser uma potencialidade, não só como fonte de nutrição de alimento, mas também de fonte econômica. Que é bom, pode ficar melhor ainda, pode né? ficar muito melhor. Eu falo de piqui. E aquilo que é de produção dentro em alta escala, com irrigação, com acompanhamento, com espécies, com cuidado específico, com acompanhamento técnico, isso precisa acontecer na agricultura familiar. Ela emprega muita gente, ela produz alimento e ela é fonte portanto, de geração do desenvolvimento econômico. Isso implica na receita do Estado, porque quanto mais a população consegue empreender e desenvolver-se economicamente, muito mais é sucesso para a receita também do Estado e a geração de mais impostos. Você tem outros tipos de atividades econômicas que podem ser potencializadas na área de alimentos, na área de confecções. Por exemplo, aqui nós temos um importante polo de confecção. Entretanto, tem um gargalo aqui no Estado, que de um modo geral, a capacitação de mão de obra, que o pessoal precisa aprender a costurar, a fazer o corte. E, por outro lado, a falta de incentivo de microcrédito pelo Banco Popular para que as pessoas consigam ter os equipamentos adequados. Uma máquina de corte a laser, equipamentos que para a pessoa são caros, para o Estado você pode induzir isto com empréstimos subsidiados e que isso depois gera milhares de empregos. E sobretudo de quem? Das mulheres, do conjunto das famílias lá do interior e que poderá ter também o contato e a venda direta em polos de venda aqui em Goiânia. Assim como você tem um outro polo importante, dos pit dogs. Aqui até, inclusive, se tornou um patrimônio goiano, este jeito dos pit dogs que temos aqui no estado. Olha, isto é uma área de alimentos, de gastronomia muito importante e isto gera empregos aos milhares também. Então, veja, a potencialização de arranjos produtivos, de arranjos econômicos da população com a criatividade, a inteligência do governo, induzindo, promovendo, capacitando, você tem uma despesa, mas é uma despesa de investimento, que depois, imediatamente, as pessoas começam a produzir num espaço curto de tempo, que retorna para o Estado também, que distribui para o bem comum. Então, há uma questão de induzir a maior parte da população naquilo que lhe seja essencial, que é imediatamente o emprego. Portanto, de um modo urgente, a situação da fome, num passo simultâneo, a questão do emprego. Vamos tocar agora um assunto delicado em relação ao governo PT. Nós estamos no centro-oeste do Brasil e aqui há uma grande concentração de pessoas ligadas à direita, os empresários, basicamente, a grande maioria bolsonaristas. Tem estados, por exemplo, como Mato Grosso, que nunca elegeu um candidato do PT ao governo. E uma das alegações em relação a não votar em candidatos do Partido dos Trabalhadores é em relação ao MST, a invasão de terras. Eu peguei alguns dados aqui em relação a invasões de terras. No governo Fernando Henrique foram 305 invasões por dia no Brasil. No governo Lula, em 8 anos, 246. No governo Dilma, isso caiu bastante, para 182. E no governo Temer, caiu para 37. Já no governo do presidente Jair Bolsonaro, caiu para 5. Qual é o recado que o senhor dá para o empresário, para o fazendeiro, para aquele que tem medo de o PT fomentar a invasão de terras no Estado? São vários pontos colocados simultaneamente. O primeiro, quanto à questão aqui do Centro-Oeste, em particular em Goiás, de que é bolsonarismo ou é lulismo. O que nós temos é a segmentação das pesquisas que dão a indicação seguinte. Curiosamente, as regiões aqui no Estado onde predomina o agronegócio são regiões, o sul, sudeste do Estado, onde o Lula tem o dobro de votos.
E regiões, curiosamente, que não sejam do agronegócio, o Lula e o Bolsonaro empatam. E região urbana como a região metropolitana, nós precisamos que o Lula cresça. É uma coisa, um ponto curioso isto, porque são regiões, mas que pensam de um modo, uma coisa é o Estado pensando genericamente, mas não é o Estado todo do agronegócio, embora eu o considere importante fator econômico, não só eu, os governos do PT sempre o consideraram, foi aí que teve a base para, de fato, a agricultura em alta escala também introduzir as novas tecnologias e a ciência, e também todo o esforço do comércio internacional, que possibilitou as exportações, porque isso gera divisas, porque gera impostos, porque melhora os indicadores do PIB, e com certeza o agronegócio, do ponto de vista do PT nacional e nosso do Estado, não é que vai ser, pelo contrário, será potencializado, será apoiado. Agora, eu fiz o contraste com a agricultura familiar, porque dela há uma urgência de que ela receba um tratamento especial e diferenciado neste instante, porque ela é a responsável por um grande indicador de emprego e de produção de alimentos que chegam à nossa mesa e que precisa em quantidade maior e em preço mais acessível É para a importante população. deixar aberto aqui e falar que o alimento que chega na mesa da maioria da população não vem dos grandes empresários, porque esses grandes empresários estão mais preocupados em exportar, receber, ganhar em dólar, mas sim do produtor que tem lá 5 vaquinhas de leiteiras, que tem uma plantação Sim, pequena depois você tem os grandes laticínios, que o que ele faz? O caminhão passa recolhendo os pequenos os pequenos produtores de leite que vão lá, deixam o tonel, o vasilhame cheio do leite, recolhe, depois vai lá, refrigera, e aí vai, depois empacota e chega até a nossas mesas na hora do café. Então, isso de fato é feito pelos pequenos produtores. Por isso, eles precisam ser bem cuidados no aspecto da pecuária, do tratamento dos animais, do cuidado do tipo de, no caso de doenças, da vacinação contra a fitose, e aí vai. Então, é gente que precisa ser cuidada, e ser cuidada no sentido de apoio do governo. Este é um primeiro ponto, o aspecto político em relação ao agronegócio. Também no agronegócio eu citei essa questão das regiões. Eu andei pelo estado todo ao longo destes meses, e em regiões como estas, a população, embora haja uma grande acumulação de PIB, são regiões em que o PIB é o mais alto do estado, mas a população local colocava 2 pontos, em geral, muito enfáticos. A saúde, porque eles têm que correr para a capital para o tratamento de saúde, o atendimento é muito precário. E segundo, a questão da moradia, porque são lugares que vão se desenvolvendo, as pessoas vão lá trabalhar, mas eles não fornecem a moradia. E aí o aluguel fica muito caro, e a casa fica ainda mais cara se for para comprar. Então são pessoas que são empregadas, mas não têm a estrutura na cidade, na região, que acolha essas milhares de famílias que acorrem, que vão, que migram para esses lugares. Em geral são famílias mais novas, ou são mais jovens, que vão procurando oportunidades, onde há emprego. Só para eu entender, então você está me falando que a parte mais rica do agronegócio vota no presidente Lula, é isso? A parte mais rica Não, as regiões mais ricas. De maior PIB no estado, são as mais ricas, onde predomina o agronegócio, são as regiões que o governo Lula, as intenções de voto são quase o dobro das indicações de voto que o do Bolsonaro. E você pode pegar as pesquisas todas que aqui no estado tem, eu tenho também pesquisas internas que colocam estes indicadores. Isso é bem paradoxal, porque você fica com uma ideia que tal região, lá o Lula vai perder, não, lá ele vai ganhar. E outro que achamos que ele esteja muito bem, não, aí há tipos, aí tem empates técnicos, ou ligeira diferença entre um dos dois candidatos. E o que leva a essa crença, então, de que se o PT voltar ao poder,
o MST ganha força, as invasões voltam a ocorrer como há anos atrás. A gente sabe que isso vem bem antes do governo PT, já no governo Fernando Henrique, por exemplo, que era um governo de direita, teve 305 invasões, enquanto no governo Dilma, que é um governo de esquerda, 182, e no governo Temer, do MDB, mais chamado como Centrão, teve apenas 37. Me parece que são dois pontos fortes. Um é quanto à questão do problema da terra no Brasil, porque toda a questão da distribuição de terra, desde a Lei de Terras de 1850, ela levou à concentração de terras em torno de alguns, e as grandes maiorias, que era mão de obra escravizada, ficaram sem nada. E isso, claro, que tem decorrências históricas ao longo de gerações, chegando até o nosso tempo. E isso também tem a grande concentração do latifúndio neste país, que é muito diferente de países capitalistas de primeiro mundo, que promoveram a reforma agrária. E promoveram também a produção em escalas com pequenas propriedades induzidas com uma política de governo. Então, este é um ponto importante. O outro é o seguinte, a ideologia. Porque é claro que a ideologia que veio sendo apregoada ao longo dos tempos, ela vai jogando e aprofundando aquilo que é de conflito. Agora, os que não tinham terra, que são milhões no Brasil, claro que têm o direito de organizar-se, não propriamente no partido, mas num movimento. Assim como os que não têm teto, têm o direito de organizar-se no movimento de sem teto. Os que não têm as coisas, se não se organizam entre si, como é que o país vai ficar atento a isso? Então, veja, não é com repressão que nós resolvemos isso. E se há uma repressão de força policial sobre estes casos, que deviam receber solução social, de fato, nós abafamos o problema. Mas veja, eu entro na questão do ponto de vista do governo. Nós somos pela legalidade na questão da propriedade. Eu não defendo invasão de terra. É exatamente isso que eu ia fazer a pergunta. Eu visitei assentamentos, como um assentamento de terra improdutiva, aqui, onde lá havia um dono. Agora tem centenas de famílias. Não produzia nada. Agora está uma pujança, porque é um empreendimento cooperativo e coletivo, com uma produção pujante agrícola. E isso, o que aconteceu? O Estado comprou aquela terra, assentou aquelas pessoas e hoje elas são produtivas. Nós temos 40 assentamentos aqui no Estado. Se o Estado fizer isso, ocorre uma invasão, o Estado vai lá e compra essa área. Não abriria precedente para impulsionar essas invasões em áreas privadas? Nós temos muito mais quantia daqueles que reivindicam pela terra, porque isso se tornará um problema de governo, claro. Não é só um problema dos agricultores. Nós temos muito mais agricultores, ou muito mais sem terra, na beira das BRs e GOs, do que aqueles que estão invadindo. E não é que eles vêm da noite para o dia. Eles já estão aí aguardando um pedaço de terra e pedindo para que o governo encontre uma solução a eles. Então é uma questão de proatividade, de o Estado mediar isto, não deixar que o conflito aconteça e procurar a reforma agrária, ou no fundo a gestação de assentamentos numa certa celeridade. Veja, ainda assim, nós temos aqui em Goiás boa parte da população, 85, 90%, que são urbanas. Porque haverá um tempo que sequer vai ter quem vai querer trabalhar na terra. Então, aqueles que ainda querem um pedaço de terra para plantar, o governo deve, em tempo, procurar assentar e fazer com que isso assegure o futuro deste Estado e deste país na produção de alimentos. Todos aqueles que gostam de trabalhar com a terra não são as nossas profissões. As nossas são urbanas e as nossas não produzem alimentos. Então, é uma saída, inclusive econômica, não só social, econômica, de impulsionar
ao sentido da reforma agrária. Então, veja, eu não estou aqui defendendo invasão de terras, eu estou defendendo uma proatividade de governo para que isso não chegue a este extremo da invasão. Então, você age proativamente, de modo que quem tiver suas fazendas, sua produção, seu trabalho honesto, esses, claro que tem que ser cuidados, tem que promover um agronegócio que tenha cuidado ambiental, que não arrebente com o meio ambiente, que não tire toda a água subterrânea, então tem que ir lá fazer açudes, represamento de água, coleta da água da chuva, promoção de energias, como a energia solar, energias renováveis, para desenvolver melhor o negócio. O governo poderá e deverá fazê-lo implementando, cuidando das rodovias, cuidando das estradas vicinais, cuidando das pontes que estão aí, muitas ainda de madeira, então em parceria com os municípios, passa o caminhão, cai lá dentro do brejo, lá dentro do riacho, então isso precisa ser cuidado também. Pacto com o governo federal na implementação de mais viagens nas ferrovias que nós temos aqui em Goiás, portanto o modal ferroviário pode ser potencializado, de modo que quem está na fazenda, está produzindo em alta escala, é claro que um governo com visão econômica e social vai apoiá-los e reciprocamente conta com o seu apoio. Agora veja, a gente tem que cuidar de todos, não é só de um grupo, de outro, de um grupo que tenha mais poder econômico. E, sobretudo, o ponto de vista do nosso projeto não é ser contra aqueles, mas é ser de um modo preferencial a estes que precisam mais. Eu creio que qualquer mãe de família entende isso. Se ela tem 3 filhos e ela quer bem aos 3, e é responsável pelos 3, mas o dia que um tiver frágil ou doente, ou pedir um prato de comida, ela vai cuidar mais daquele. Porque aquele que está precisando nesta hora. Então, vejam, os demais terão que compreender, a partir desta nossa visão, que nós deveremos dar mais atenção de um modo emergencial para o bem e harmonia social, para a pacificação social, nós teremos que dar uma ênfase aos que estão mais precisando. Quando se supre a eles primeiro, então, e simultaneamente, claro que você vai acompanhando os demais. Porque assim como a mãe acompanha simultaneamente a família, mas dá mais atenção ao filho que mais precisa naquele instante, assim um governo com o seu povo deve fazer isso. As faixas da população que vivem de um modo mais periférico e que têm menos acesso aos bens, por causa da paz, da harmonia, da justiça, da governabilidade, se deverá dar uma atenção preferencial e especial, inclusive para garantir a superação da violência, para potencializar a economia, para intensificar o consumo, enfim, faz bem a um governo ter o ponto de partida e morar no coração do orçamento a existência dos pobres como opção preferencial. E esta é a minha opção. Esta é a minha opção. De governo será sempre a opção preferencial pelos pobres, cuidando numa visão responsável por todos, assegurando o Estado de Direito, respeitando propriedade, mas também não esquecendo os pobres. O governo não pode esquecer os pobres. A rigor, eu tenho formação cristã, a rigor uma pessoa ética, uma pessoa com formação cristã, se este não é o ponto de partida, ela é incoerente consigo mesma. E eu não quero, também na política, nessa altura da minha vida, ser incoerente com as minhas convicções. Então, veja, é uma questão de uma escolha que se faz também de vida, de qual é aquilo que se quer dedicar, como modo preferencial, dedicar a própria vida, e ela tem que ser dedicada, sobretudo, aos mais vulneráveis. Só para a gente fechar esse assunto, eu tenho uma última pergunta, a gente está caminhando para a reta final. O senhor falou não é a favor das invasões de terra, mas há também, se o governo fazer esse investimento, aqueles que se aproveitam dos movimentos, consegue a terra e depois vende e vai ocupar em outro espaço. Como o governo vai fiscalizar isso, por exemplo, caso o senhor esteja no comando do Estado a partir do ano que vem, fiscalizar isso e evitar que isso se repita?
Isso é perfeitamente possível do ponto de vista legal, porque você coloca a propriedade numa propriedade coletiva e num sistema cooperativo, onde o indivíduo está assentado na terra, participa de uma produção coletiva, tem o seu pedaço, ele contribui com o conjunto no sistema cooperativo e, de fato, aquilo, como é propriedade coletiva, ele não pode dela se desfazer. Este é um ponto, portanto, de marco legal muito importante. Segundo, todo lugar tem problema. Sempre haverá um certo aspecto residual que você vai encontrar na educação, na igreja, na família, na polícia, no governo, no partido. Sempre tem o nó cego, sempre tem o aproveitador. E não é por isso que se deve perder de vista o horizonte mais amplo, porque a grande maioria quer plantar, quer produzir, e é do bem. Agora, bandido tem em todo lugar. E eles se infiltram também. Lá na torcida de futebol, a maioria é gente boa, vai lá para torcer para o seu time e tudo mais. Aí vai o malandro, se mistura lá e provoca a morte de alguém. E aí toda a torcida é um bandido. Aí toda a torcida ela é achincalhada por isso. Não, a torcida é gente boa, são jovens, mulheres, criança, às vezes vai a família, põe a camiseta, torce pelo seu time, aquela alegria, mas tem um malandro que se infiltra. E aí, claro, você tem que fazer sobre aquele que pratica crime. Ora, para isso existe polícia, para isso existe juiz, para isso existe lei. Não é? O senhor é do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula chegou a ser condenado, o PT afirma que foi uma perseguição política contra o ex-presidente, mas a grande verdade é que durante esses últimos anos foi através e em cima do combate à corrupção que o governo federal e outros governos estaduais se reelegeram. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, caso seja eleito, qual será o trabalho do senhor no combate à corrupção e principalmente para minimizar essas acusações de que o Partido dos Trabalhadores é uma sigla ligada à corrupção? Bom, primeiro tem que ser justo com o Partido dos Trabalhadores. Aqui em Goiás, só de filiados são 45 mil pessoas, homens e mulheres de bem, que têm suas profissões, que estão no partido porque acreditam que a política é um lugar de construção do bem comum, que não abdicaram da política porque querem construir a boa política. Também nós temos os nossos parlamentares, Adriana Gomide, Rubens Ottoni, Pedro Wilson, Mauro Rubem. Nunca se ouviu uma palavra contra esses nossos parlamentares goianos. Então merecem todo o respeito, toda a honra. E também os candidatos, são 120 somados aos da federação e da coligação, gente boa, que teve critérios de avaliação, que foi tomada por regiões, por setoriais, e que foi muito cuidadosa esta escolha. Isto é ponto pacífico quanto à consideração de partido. Aquilo que havia dito sobre a infiltração dentro de movimentos, como de Sem Terra, pode acontecer também de ter problemas em todo partido e em todo lugar. Corrupção na igreja, corrupção no partido, corrupção no Estado. E isto precisa ser combatido. Combatido pela ética e combatido pela lei, pelo Estado de Direito. E denunciado também, e purificado, e retomado, indo para frente. Nós enfrentamos realmente o antipetismo. E isto tem um movimento histórico com variáveis diversas. Em geral, minhas informações sobre todo o processo vivido num passado recente e que gerou muitos desgastes e que machucou muito a esta sigla, são as informações que eu tenho, são talvez as que você tem, e não são aquelas do processo, são das informações de imprensa sobre o processo. Quem lidou com o processo suscitou este resultado final, em que 22 processos foram arquivados, em que o juiz foi colocado sob suspeição e em que o promotor teve que pagar a indenização. Este é o quadro. Mais que isso eu não tenho como dizer. Agora eu tenho como dizer sobre o nosso projeto, a minha convicção e o modo de colocar-me aqui
na candidatura para ser governador desse estado. O primeiro é colocar um portal de transparência com transparência plena. Não esconder dados. Não esconder dados sobre segurança pública, não esconder dados sobre orçamento, não esconder dados sobre indicadores de educação. Para quê? Para que vocês da comunicação e para que a sociedade tenham acesso e ajudem a fiscalizar. Não é o governador só que sabe de tudo. E onde há furos, tem um processo licitatório que não está bom, tem isso, tem aquilo, tem aquela suspeição sobre aquele ponto. Então, isto pode trazer algum desgaste político, mas, sobretudo, é um alerta. É um alerta para quem está na gestão se movimentar na direção de encontrar solução. Então, portal de transparência, transparência plena. Segundo ponto importante é mecanismos de monitoramento. Veja, eu lidei 28 anos com gestão. Claro que formávamos equipes de pessoas éticas, honestas, corretas. Eu tive a gestão de uma universidade com 26 mil alunos, com 3 mil pessoas, entre professores e funcionários empregados, com uma folha de pessoal de 15 milhões por mês. Então, era um volume de recursos gigantesco. Quando você vai considerar também estrutura, obras, insumos, isso dá, de fato, um recurso financeiro e despesas em escala bastante alta. O que eu fiz? Porque nunca encontramos, e quando encontramos era apuração imediata, e demissão, correção, ressarcimento, aquilo era rápido. Tinha mecanismos de controle, tinha processos, tinha supervisão, não tinha PIX secreto, não tinha verba secreta. Não, precisava de um insumo, aquilo passava pela apreciação do setor, pelo levantamento de custos, pela aprovação numa escala de chefias, quando chegava a assinatura do cheque final, em que eu colocava meu nome, eu estava seguro, porque o sistema de monitoramento que precedeu, ele estava com segurança. Ele me dava a segurança de dizer, aqui pode ir 1 milhão de investimento, porque é um dinheiro para os estudantes, para os laboratórios, para os livros, para os insumos, para o salário, para esse serviço prestado, para esse fornecedor. Aqui gastamos tanto de energia elétrica, aqui gastamos tanto de água, aqui gastamos tanto de combustível. Havia um acompanhamento. E isso, hoje chamo com a palavra compliance, mas enfim, é o sistema de acompanhamento para que o recurso tenha uma destinação certa e para o bem comum, para a comunidade, para a sociedade. E o terceiro ponto que me parece muito importante é a sociedade precisa confiar no gestor. O gestor, o governador, precisa inspirar confiança. E ele precisa de uma convicção interior, um compromisso ético que inspire esta confiança. E é isso, nessa altura da minha vida, que eu quero reafirmar também para os eleitores, mas também para a minha consciência, também para a minha mãe que é idosa, também para a minha família, também diante de Deus, que quero colocar esta vida e tudo o que eu tenho à disposição deste povo, com um compromisso ético de até o fim honrar ao meu nome, a minha consciência, a minha vida e a honrar o povo de Goiás. Então veja, são modos, são opções que se faz, que elas são, por um lado, opções de gestão, mas também são opções de consciência daquilo que se pode fazer. Então, problemas poderão surgir, mas não por inoperância ou por falta de retidão moral no exercício da gestão no governo do Estado. Bom, eu conversei aqui com o Volmir Amado, candidato do PT ao governo de Goiás. Quero agradecer muito a presença do senhor, desse bate-papo, esclarecimento, deixar o espaço aberto para que o senhor possa pedir o voto e também colocar algo que eu esqueci de perguntar ou deixei de perguntar durante o nosso bate-papo. Rafael, quero agradecer muito esta oportunidade que você nos concede e a vocês também que nos acompanharam. Gostaria de dizer também que o nosso plano de governo é bastante abrangente, claro que tem
ações emergenciais, ações estruturantes e ações específicas. Nós listamos 105 ações, eu destaquei um ponto ou outro, também fiz alguns comentários apenas para me apresentar a vocês. Mas é claro que é uma questão muito mais complexa e ainda vai ser mais enriquecida como projeto. Então estamos com muita atenção sobre isto, porque disso depende também o destino desse Estado e o futuro deste povo. Também eu gostaria de dizer que voto não tem preço, voto tem consequências. E é preciso votar com consciência. Votar não só porque bonito, é feio, agrada ou desagrada, porque alguém aí é um parente. Não, é votar com consciência, saber analisar, saber discernir. Também eu gostaria de dizer, nós temos no Brasil a grande oportunidade de eleger o presidente Lula e no próximo ano o teremos como presidente do Brasil e nós, aqui em Goiás, não queremos ficar paralelos a isso. Queremos estar sinérgicos, em sintonia com a gestão do governo federal. Então, o candidato a governador, candidato do Lula a governador de Goiás, chama-se Volmir Amado. Você vai votar no Lula, vota no Volmir aqui em Goiás. O número do Lula é número 13. O número do Volmir Amado para governador em Goiás é número 13 também. Então, digita lá na urna, 13 para presidente, 13 para governador. Mas, sobretudo, quero dizer a você que uma vida não se aposta por nada. Se aposta com sentido, com autenticidade, e é isso que desejo fazê-lo. E fazer com que também Goiás possa se desenvolver ainda mais, possa empregar as pessoas, possa ter saúde, educação, desenvolvimento econômico, mas possa também ter justiça, equidade, fraternidade e paz. E é isso que eu desejo a você e a você, Rafael, também, e a toda a equipe aqui que faz um belo trabalho de comunicação. Obrigado. Muito obrigado, candidato, e você que nos acompanha, até o nosso próximo encontro.